Bem, Bom dia, Rivarma. é, que prazer falar com vocês. Ah, o prazer é nosso te reencontrar. Mesmo Ah, que que seja por bom. Zoom. Oi? Mesmo que seja por Zoom. É, são as novas tecnologias, né? Seja muito bem-vindo aqui no Pod HO, essa nova temporada, digamos assim, porque o projeto começou ano passado com a ideia do programa educativo conhecer mais os artistas, conhecer mais os proponentes de evento, os criadores, colaboradores, curadores, enfim, todos os agentes participantes das exposições dentro do período do HO, né, em atividade. Uhum, E aí, essa temporada agora é sobre as exposições de 2024. sim, E a gente vai conversar muito sobre o Arquivo Vivo. A ideia sim, é ser uma conversa, não uma entrevista fechada e tudo mais. É, maravilha. é muito para a gente conhecer esse lado de produção, a criação também Uhum, artística, porque é aquilo, né? A exposição ficou por um tempo dentro do espaço da HO. E visitantes passam, vão e vêm a todo instante. Então, é sempre interessante a gente saber um pouco mais da pré-produção e pós, né? Então, eu gostaria primeiro de tudo, sim, perfeito. gostaria de que você se apresentasse, né? Bom, o que eu sei de você é muito do que a gente conversou bem rápido e do que eu vi pelos textos Uhum, e todo o lado burocrático, né? Então, você é ator, diretor, trabalha com artes cênicas, acredito eu, é artista visual. E eu gostaria que você se apresentasse e contasse mais um pouco da sua carreira, da sua trajetória artística e como Arquivo Vivo chegou até janeiro de 2024, aqui no HO. Tá bom? maravilha, maravilha. Bom dia, bom dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque o Centro Cultural Aroitica, para mim, é um espaço de criação, de vida, e, enfim, aquele espaço ali, ele pulsa muito, né? Então, acho que isso é muito incrível, assim, que é um dos poucos espaços onde os artistas podem ser eles mesmos. E eu acho isso incrível, né? Então, enfim, eu sou Ribamar Ribeiro, sou ator, diretor, produtor, sonoplasta, secretário teatral, professor de artes cênicas, professor de artes visuais, mestre em arte pela UERJ, doutorando em arte e cultura contemporânea pela UERJ também. Sou fundador e diretor de Os Ciclomáticos, companhia de teatro, companhia que vai completar em breve 30 anos de companhia, né? É uma das companhias mais importantes do Brasil, né? Enfim, a gente já apresentou em todos os territórios brasileiros, de norte a sul, em mais de 150 cidades. Agora eu estou, neste momento, no interior de Goiás, uma cidade chamada Rio Verde, onde a gente está fazendo uma turnê aqui, por Goiás, depois Minas Gerais, em Belo Horizonte. E comecei a fazer teatro com 8 anos de idade, enfim, nascido e crescido na favela do Jacarezinho. Então, para mim, o teatro foi uma coisa que foi um outro caminho, né? Porque na minha família não tinha nenhum artista e sempre foi algo muito inalcançável, né? Essa coisa para que o menino que nasce um favelado, né? Nasce nesse espaço, a gente não tem muito contato com a arte como um todo, né? Quando eu digo arte, que eu digo de você querer acessar uma escola de música, uma escola de teatro, né? A gente não tem esses privilégios, né? E eu sou fruto, né, desse período entre ditadura e direta já, né? Nasci em 78, então ainda mais nesse período, né, onde as favelas não tinham essa visibilidade que agora tem um pouquinho mais, né? Então, para mim foi sempre algo muito inalcançável, né, de estar nesse lugar de artista, mas, enfim, a gente vai quebrando as barreiras, depois que a gente desce para o asfalto, a gente vai tentando abrir as brechas, né, para que a gente possa ter esses acessos, e foi muito incrível, porque eu descobri no teatro e nas artes visuais, nas artes como um todo, a minha casa, o meu refúgio.
que já me levou para lugares mais incríveis, né? A gente já se apresentou na Europa, ano passado nós fizemos uma turnê por Madrid, esse ano a gente está voltando, vamos para Portugal em julho, né? Já nos apresentamos na França, no Peru, onde eu recebi o prêmio de diretor pela linguagem artística contemporânea, e a companhia recebeu também o prêmio de companhia ilustre naquele evento daquele ano. Então, assim, a gente tem um histórico incrível, né, nesse sentido, e eu, como artista, para mim, é muito importante ter esse retorno, né? E a gente agora, no mestrado e doutorado, a gente fala da gente. Então, para mim, está sendo um momento incrível, né, na minha carreira, e muito feliz, né, de estar tendo essa possibilidade de estar vivenciando e agora também abrindo esse outro caminho que é o da performance, que é na performance das instalações, né, aconteceu muito por conta do mestrado, né? O mestrado foi a gente, né, abre muito mais a nossa mente, vai abrindo outras possibilidades, e eu tendo contato com outros artistas, tendo contato com professores incríveis, né? Enfim, e isso fez com que eu tivesse essa ideia de montar esse projeto, que é o Arquivo Vivo, que na verdade não nasce já quando com esse conceito do Arquivo Vivo, nasce anteriormente com um texto que eu escrevi chamado A Corrente de Eleia, que é um texto que foi montado, que foi escrito em 2005 e 2006, foi encenado pelos Ciclomáticos, companhia de teatro, e a gente apresenta até hoje, que é um texto de uma personagem chamada Eleia, aonde ela se revê novamente com o seu torturador, né? E aí todos os acontecimentos são relembrados, revisitados, revividos por ela nesse espetáculo que se passa numa arena, um cenário onde as pessoas ficam próximas, né? Então, como se fosse uma gaiola de elásticos, ela presa ali dentro, até ela poder se libertar de todas as questões, né? Então, esse texto foi muito forte para mim. Eu estava fazendo ciências sociais na UERJ na época, e eu tive contato com um livro chamado Brasil Nunca Mais, que foi um livro que para mim é muito impactante até hoje, que são relatos, né, são depoimentos de pessoas que viveram a ditadura e que foram torturadas, né, são os documentos que alguns deles, né, porque muitos foram queimados, muitos foram, né, destruídos, como a gente sabe, muitos corpos não foram encontrados, né? Então a gente se depara com um livro muito impactante, né? Porque ali tem detalhes de como eram feitas essas torturas, detalhes de como as pessoas eram arrancadas dos seus lares, com seus familiares, enfim, é muito grotesco, e é um documento extremamente necessário, né? Porque a gente vive um momento que tem pessoas que dizem que não teve nem ditadura nesse país, né? Então, quando eu me deparei com esse livro, eu fiquei muito impactado, e aí, a partir disso, eu fui pesquisando outros textos, outras escritas da América Latina sobre tortura. Aí eu cheguei a alguns outros livros, Exílios da Tortura, dos irmãos Vinhar. Eu cheguei também num texto chamado A Morte à Donzela, de um autor chileno que fala da tortura no Chile, né? Eu chego também a um filme chamado Closet Land, que fala também de uma mulher que é torturada. Enfim, eu fui encontrando esses caminhos para poder partir para a minha escrita dessa escrita brasileira, né? Que fala da tortura, que é esse texto A Corrente de Eleia, né? Que, enfim, que é muito forte e muito impactante, assim. E aí esse texto, né, foi montado, e quando chega em mestrado, que eu fiz durante a pandemia, né, o mestrado foi naquele momento turbulento da pandemia, eu começo, no início foi presencial, aí depois quando começa a pandemia a gente vai para o online, né, e uma dessas experiências foi fazer uma performance. Eu tinha que produzir uma performance, né? Na verdade, né, não tinha que produzir uma performance, mas eu queria fazer essa experiência da performance. E aí eu comecei a trazer de volta essa pesquisa que fui lá atrás, que teve uma outra coisa super importante também, que eu não posso esquecer, que foram as visitas ao grupo Tortura Nunca Mais, que é um grupo que se reúne em Botafogo até hoje.
é um grupo solidificado, que são parentes, pessoas que foram torturadas na época da ditadura, e eles se reúnem trazendo relatos e sempre na busca de encontrar pessoas que ainda estão desaparecidas, que foram desaparecidas, né, enfim, que não tem mais indício algum, e sempre nessa pesquisa dos direitos humanos, principalmente voltado para a questão da ditadura. Então, foi um grupo também que foi muito importante, né? Inclusive, em uma das apresentações, à época, a pessoa que era responsável, o presidente, doutora Nunca Mais, quando acabou o espetáculo, ela me abraçou e falou assim: obrigado por você não esquecer. E para mim isso foi muito, né, forte, porque mesmo não tendo vivenciado, né, é, na- como adulto, né? Eu era criança, mas muito daquilo me impactou, né? Eu lembro que na época a gente tinha muitas questões, eu lembro da fila do leite, que a gente tinha que ficar, né, no Jacarezinho, a gente tinha que ficar na fila para comprar leite, a gente tinha coisa da carne, que carne não era um item muito caro, a gente não podia comprar. Então, assim, tinha todas essas questões que eu sei que eram questões que eram reflexo desse período nebuloso e esses anos de chumbo, né? Então, lá no mestrado, comecei a pincelar como é que eu poderia construir essa experiência da performance e da instalação, e a partir disso eu parto dos conceitos do arquivo, né? De que todos esses documentos, eu fui verificando documentos, né? E fui entendendo, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre arte do documento, inclusive, e eu fui percebendo que como é importante a questão do documento no trabalho do artista, e como é importante o documento, porque a gente só vê um papel, né? Ou então uma notícia e tal, e aquilo pode se perder. E se aquilo não é guardado nem, né, registrado, a gente vai perdendo história, e a gente vai perdendo um momento tão importante da nossa vivência, né? E aí, a partir disso, eu fui trazendo esses documentos, fui reencontrando alguns documentos da época, né? Alguns amigos próximos a mim tinham textos, que inclusive esse faz parte da instalação, que é um texto censurado da época, um texto com os carimbos da censura, porque antigamente, né, tinha os censores vinham, liam o texto e cortavam, né? Eliminavam o que não poderia ser dito e tem um carimbo dizendo que aquele texto foi autorizado ou não. E eu fico pensando, nossa, que loucura isso, né? E depois nos ensaios eles assistiam os ensaios, né? Para saber se aquilo ali não estava ferindo a ordem, né? Né? O bem-estar nacional, né? Enfim, Deus acima de tudo e de todos, né? Que é uma prerrogativa que acontecia também, um slogan que era da época também, então qualquer semelhança não é nada mera coincidência. Enfim, então isso foi a partir dessa questão dos arquivos, né, que eu fui percebendo que isso tinha uma importância muito grande, né, de entender que esses arquivos que a gente chama de arquivo morto, que fica lá catalogado, isso aí tinha que ser revivido, revitalizado, e aí eu começo a montar o arquivo vivo, né? E para que isso aconteça, né, um dos comandos, né, da performance, né, dos dispositivos é desarquive o arquivo do arquivo. Retirar esse arquivo faz com que todos esses elementos tenham vida novamente, né? Então, foi um processo bem interessante, porque ele começou com uma performance que era com 3 pessoas, comigo e mais dois atores, né? E eu percebi que estava muito ainda com um caráter muito teatral, né? Porque enfim, eu sou teatro 24 horas por dia, então não tinha como ser diferente de mim. E aí eu fui eliminando algumas, né, ações. A performance tem esse lugar interessante que ele vai se remodelando, né? E aí a primeira experiência foi na UERJ, depois eu fui para a Escola de Belas Artes, nós apresentamos também ali no Flamengo, né, no Museu da República, e foi incrível ali também naquele espaço ali, que também tem toda uma história, né? E foi feito ao ar livre, então já teve toda uma outra experiência. Depois eu apresentei também uma versão virtual, tem uma versão virtual, né, que foi apoiada
pela Leon Blanc na época, né? E a gente fez uma versão que qualquer pessoa pode acessar, que está no YouTube, né? Então é uma outra experiência que a pessoa também tem uma participação bem interativa, né? E agora essa experiência que foi incrível, foi que chega no Aero Ithaca, que é essa experiência da instalação com a performance, né? Que eu quis trazer algo um pouco mais grandioso, que traz toda a estrutura da instalação e mesclando com a performance, que foi um momento assim incrível, né? Eu tive muitos retornos através do Instagram de pessoas que foram assistir, né? Foram presenciar a instalação e ficaram muito tocadas assim. Então é esse o movimento desse, não sei se eu falei muito, mas é Não, não, esse essa é a ideia. encaminhamento. Muito obrigada por nos contar, né, sobre a sua trajetória, entender como é que o artista surge. Não vou nem dizer Sim, nasce, não vou nem dizer que se descobre, quer dizer, a gente se descobre, né, nesse caminho. sim, Mas eu acho que fica uma camada muito fina, velada, nos nossos olhos, né? E depois dá um start e fala, é isso que eu quero seguir, é com isso que eu sim, quero trabalhar, é com isso que eu quero expor para o mundo, minhas ideias e as minhas falas, e que a gente possa dialogar. Então é muito legal da gente ir conversando sobre os nossos processos, né? E conhecer pessoas ao sim. longo da trajetória. Então, tipo, o Pod HO tem essa vontade, né? De documentação. Eu entrei aqui no Eleutica para estar no programa educativo. Então, o educativo, ele não está apenas nas exposições fisicamente. A gente não atua Uhum, apenas na visita mediada, ou, no senso comum, uma visita guiada. A questão mesmo é da gente dialogar. A gente só começa uma atividade no programa educativo a partir do visitante, da pessoa. A partir sim, da primeira fala, um gesto, uma respiração que vai se criando conexões, uma grande rede que a gente vai desenvolvendo juntos. E o final, só Deus vai saber. total, Porque total. não Porque é tem como, vivo, né? não tem como prever. Então, o Pod HO tem essa ideia de, além das visitas mediadas, conhecer os artistas, porque a gente sabe muito Perfeito. bem a questão de como montar, questões financeiras, questões de tempo. Então, muitas das vezes a presença do artista está nas suas obras, mas para o público que visita o Hélio de Sica, ainda pode ser uma questão, porque a gente sabe que a gente está no meio Sim. do Saara, no meio da Praça Tiradentes, em contato com a Carioca, e a gente sabe muito bem que a gente tem uma diferença muito grande entre os nossos vizinhos, seja da Praça Tiradentes, Uhum, Forma Gentil, Real Gabinete, CRAB, a gente tem uma leitura diferente. E diferente também até dentro do ciclo da prefeitura, como o Museu da Manhã, o MUCAB. E se a uhum. gente for expandir para o nível federal, se a gente comparar o CCBB. A gente sabe muito Total. bem que o nosso público é um público diverso. E quando eu digo diverso, é diverso mesmo. Vem desde a senhorinha milionária da Zona Sul até o Uhum, vendedor asiático aqui das lojas da rua, para ir ao banheiro. E a partir dessa sim, entrada, tanto para ir ao banheiro ou beber água, ou para conhecer as exposições, eles estão no mesmo lugar, vendo as mesmas exposições, mas as leituras são feitas diferentes. Então, total. e que bom que seja diferente, porque gera uma diversidade Sim, não só no espaço, com questão de perfil de público, mas também de interpretação, né? As exposições são para isso, são para ter outros olhares diante dos assuntos que os artistas estão pontuando e que a gente também pauta, né? Então, acho que a ideia do Pod HO é da gente esclarecer alguns pontos das exposições, mas também entender que os assuntos foram ali pontuados, mas não tiveram a oportunidade de te conhecer presencialmente, mas te conheceram a sim, partir claro. daqueles escritos, dos livros, dos fios, das flores. A partir daí a gente te conhece.
Então, é muito interessante da gente fazer essa gravação. A gente vai publicar no YouTube depois, lá para o meio do ano, acredito eu. Acredito que o seu vai ser o primeiro, mas eu ainda vou ver a organização da agenda. Mas a partir daí, isso abre para outros caminhos estando no YouTube. A gente vai para um mundo completamente Completamente. desconhecido. Então, Sim, e o canal de busca também é farto. E, por exemplo, a gente está sim. nesse nicho da Praça Tiradentes, mas estando no YouTube a gente vai para o mundo. Então, como é que Total, essa total. pesquisa vai sendo feita, né? Outras pessoas vão conhecendo o Ribamar, outras pessoas vão conhecendo o seu trabalho, outras pessoas vão conhecer o seu projeto e vão se interessar e vão ter você como referência, ou vão trocar referências, figurinhas, enfim. Então, isso é muito interessante da gente colocar, né, os pingos nos is e também abrir outros parênteses na conversa. Sim, eu acho que o Centro Cultural Helio Sica tem um diferencial que de outros espaços, que é esse lugar mesmo de você sentir a vontade para entrar. Eu acho que isso é muito bacana porque muitos desses espaços, né, as pessoas têm medo de entrar, né? A gente sabe disso, né? Eu fui gestor 3 anos do Teatro Municipal Ziembinski, né? A gente ficou lá durante de 2012 a 2015, né? Eu como gestor junto com os ciclomáticos. E a gente teve que mudar muito daquele espaço, que é um teatro público, né? Mas as pessoas que moravam no entorno, nas favelas do entorno ali, né? Morro São João, enfim, todas essas favelas ali do entorno, do Morro do Estácio e tal, eles tinham medo de acessar aquele local. Então a gente teve que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, para que as pessoas pudessem acessar, né, de formação de público, e que depois foi incrível, porque as pessoas começaram a ir ao teatro pagando por, enfim, um preço popular, porque elas se sentiam à vontade naquele espaço. E o Aeroitic que eu acho que tem um pouco desse caráter. A gente se sente muito à vontade ali, é meio que, né, você entra, você não fica com receio de ser diminuído, né, de ser realmente, porque tem espaços que eles te assustam, né, e às vezes já tem um segurança na porta que já, né, já fica ali, Uhum. você já fala, será que esse lugar é de acesso, né, e acho que tem muito, acho que os espaços precisariam muito entender como o Aeroitica funciona, né, porque a gente já é recebido com um sorriso, então acho que isso faz todo o diferencial, porque é um espaço muito múltiplo, né? Um espaço que muitas obras você pode tocar, muitas obras você tem, né, o acesso de ver o artista, né? Em algum momento está chegando e está acontecendo uma performance, então assim, é um espaço que tem essa possibilidade do sim e não a possibilidade do não, sabe? Eu acho que isso é muito potente, né? Porque assim, sim, você pode entrar, sim, a obra você pode tocar, sim, você pode acessar o artista, sim, sabe? Eu acho que isso é muito legal, né? Inclusive, uma das disciplinas do mestrado que eu fiz, que foi com o professor Ricardo Basbal, foi no Eroiticica, Ai, que né? legal. Então é maravilhoso, porque assim, é um espaço realmente de coletividade, de estudo, de produção cultural, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Porque você não está fazendo só um espaço que ele fica alegórico ali, né? De contemplação, mas um espaço mesmo de vida mesmo, né? É, Aquela escada que a gente sobe, ela já tem ruídos, né? Tem tudo ali, já é um local muito forte, muito enigmático, muito, né, potente. Então, eu acho que a Oiticica tem esse lugar. E aí, né, trazendo um pouco do arquivo vivo, que ali, né, desse desenho, até o próprio espaço me permitiu, né? Eu acho que isso é bacana também para o artista, né? Ver que eu tinha janelas, por aqueles janelões ali, já tem um caráter muito forte, já tinha um lugar que parecia realmente uma sala, né, um pouco mais concentrada, que permitia esse espaço que lembrasse uma das salas do Doicode, né, e ali eu trazendo os fios, né, junto com as flores, fazendo quase um túmulo para aquele texto que está ali, e ao mesmo tempo o escrito em quadros, em lousas, dizendo ali, né, informações de não fale, não pense, né, que era o que se ouvia muito na época. Então, eu acho que aquilo ali já criava o ambiente realmente ideal
para que a performance e a instalação ocorresse da melhor maneira possível. Uhum. E espero que a gente esteja fazendo jus, né, à homenagem ao Hélio, nesse sentido de receber, apoiar e também acolher, né, tanto as produções quanto o público. E você também esteve em diálogo, e é uma característica muito nossa de qualquer sala pode ser um espaço expositivo. Então, Sim. durante o período de janeiro, a gente estava com três instalações nas três primeiras galerias. Então, os temas estavam bem próximos, que era sobre invisibilidade, sobre memória. Então, estava casando muito de maneiras diferentes de contar memória, recortes diferentes de invisibilidade, mas cada um estava conversando, né? Dialogando muito forte. Então, tipo, pensando no arquivo vivo, né? Uma Uhum. delicadeza crítica muito potente que você propôs para gente, né? Então, tipo, produzir um espaço muito aberto que também abre feridas. Aberto Sim. em quesito amplo, mas também feridas que para mim ainda são inimagináveis. Porque é aquilo, né? A minha geração é a geração Z, nasci em 2000. Uhum. Então, a gente estuda o que foi a ditadura. A gente lê, a gente ouve, a gente vê alguns vídeos, algumas fotos sobre esse período. Eu não vivi essa época claramente, mas a geração da minha avó e da minha mãe, sim. Uhum. E como é que essas histórias são contadas através desses fatos, né? Porque é isso, a gente tem que contar a história através dos fatos. Claro Total. que a história é sempre sobre o lado vencedor, muitas das vezes, mas como é que a gente conta Uhum. várias histórias? Porque não existiu uma ditadura apenas, existiu várias. Depende do protagonista que está sendo contado, o eu lírico que está aí. Então, tipo, como é que a gente conta algo que que tem uma mistura muito forte entre sentimento e também envolve muitas lacunas de respostas objetivas sobre essa história? Como é que a gente conta, é, no seu caso, a ditadura com um sentimento muito forte de represária, de censura, de morte, mas também de coisas muito objetivas, como o golpe, como Uhum. roubos estatais, que a gente pode dizer também. Claro que Sim. dizem muito de um milagre na presença dos militares, mas a gente sabe muito bem que no papel não foi muito bem assim. Então, eu Uhum. queria saber de você por que desarquivar os arquivos? Por que cutucar em uma ferida que já aconteceu? Porque, assim, muitas das pessoas podem falar, já foi história, já aconteceu, bola para frente. Mas será que a gente precisa seguir para frente com o olhar de não olhar para trás? Acho que a gente sempre tem que revisar para as coisas não acontecerem da mesma forma. E a gente viu que a gente quase foi para esse caminho. Uma geração Com- quase foi para esse caminho. Então, como contar uma história a partir do lado artístico de temas tão importantes para a nossa história brasileira? Então, a gente quando foi na Alemanha, a gente teve uma experiência muito incrível porque lá foi o berço do Holocausto, né? Foi o local onde teve toda aquele desastre sanguinário, digamos assim. E eles têm uma coisa que é muito interessante, eles têm o Museu do Holocausto, né? E fica em Berlim. E uma dos locais do museu é uma biblioteca vazia. É como se fosse um bunker, e aí você vê por cima de um vidro e é uma biblioteca completamente vazia. E por isso, porque uma biblioteca vazia, né? Porque os livros foram queimados na época, né? Muitas obras foram destruídas. E, enfim, tem umas pilastras que vão representando cada pessoas, né? Grupo de pessoas que foram mortas e tal, uma espécie de labirinto, enfim, aquilo está muito forte, né? E aquilo é muito vivenciado. E no dia que a gente foi lá, tinha um grupo de alunos sentados em torno daquelas obras,
né, e com os seus professores discutindo sobre isso. Eu acho que falta um pouco disso, né, da gente falar sobre esse assunto, que mesmo sendo um assunto dolorido e tudo mais, ele precisa ser vivenciado, né? Ele precisa estar ali presente até para que sua geração entenda um pouco do que aconteceu e que não se repita novamente, né? Porque se a história não é vivida, ela é repetida, e isso é muito complicado, é muito perigoso. Então, foi com esse objetivo mesmo, de fazer com que as pessoas tivessem acesso a esse material e que entendessem, nossa, realmente, olha como essa época, né, as coisas aconteceram dessa maneira, e quando você se coloca como artista, a gente sabe que tem um potencial maior de você acessar, de você atingir, né, através da emoção, através do visual, através do sensorial. A gente sabe que a gente tem esse poder. Então, a proposta foi essa. Inclusive, agora esse trabalho vai reverberar e vai se tornar um espetáculo de teatro performativo, que é a minha pesquisa de doutorado, que vai ser Arquivo Vivo Dossiê Censurado, trazendo corpos e corpos LGBTQIAPN+, aonde vai se transformar agora numa outra proposta, trazendo um espetáculo, trazendo a performance, o teatro documental como uma perspectiva, né? Então, nesse sentido, acho que é fundamental que a gente fale sobre esse assunto, né? Porque isso aconteceu na década de 80, 60, 80, né? Então é muito próximo, historicamente não é nada, né? E estamos em 2024 e nós tivemos ano passado, né, o início do ano, a possibilidade de um golpe, né? E a gente viu que, né, fomos acometidos por isso. Então, assim, a coisa não está muito bem ainda resolvida e muito menos clara para que todo mundo entenda realmente o que aconteceu. Então, é fundamental que a gente fale sobre esse assunto, até mesmo ter uns espaços que tenham isso de uma maneira mais solidificada, clara, e nós artistas precisamos nos colocar politicamente em algum lugar, sendo engajados, para que a gente não pode passar por aqui fazendo só entretenimento. Pelo menos para mim, a arte não é só isso, né? Eu tenho uma mobilização sociocultural, política, que é fundamental enquanto artista. É, neutro só é o sabonete. Totalmente. Que nem sempre é É, também, né? nem é. Se a gente for ver pelos cálculos químicos, pode ser que seja mais para lá, mais para cá. Sim, Então, caminhando para o final, eu acho que sim. essa minha última pergunta não é tão pergunta assim, é mais um comentário, e aí é mais para parabenizá-lo por, por tudo, no sentido de, desde a elaboração da ideia, né, pensar como executar, que você comentou, que tem uma trajetória longa de desenvolvimento. E agora, como a gente falou, né, é um arquivo vivo, então você também entende que há uma dinâmica de como propor isso para outros espaços e outros momentos. Então, é muito interessante você falar que o arquivo vivo vai ter, sei lá, o arquivo vivo 4.0, digamos assim, é a quarta versão agora, não sei se eu me perdi, já na contagem de versões de arquivo vivo, e que vai estar com uma outra característica, não vai deixar de ser as mesmas denúncias, com o mesmo teor crítico, só que é mais um capítulo dessa história, mais uma lente para a gente dialogar, dar uma revisada sobre o assunto. Então, tipo, é, você trabalhou muito sobre o espaço. Você criou um espaço cênico muito potente. Você nos proporcionou um momento de reflexão. E essa reflexão foi individual. Cada um teve esse momento de rever toda a potência que tem esse período de chumbo, de dor, de luta, de luto e também de uma revisão coletiva, né? Porque a gente também entende que, como sociedade, a gente tem um papel muito forte de denúncia e de entender como é que isso nos impactou e ainda nos impacta economicamente, politicamente, no nível civil também. Então, com essa reflexão coletiva diante da sua performance,
É muito interessante da gente trabalhar esse assunto cênico, trabalhar esse assunto das artes performativas, né? Então, através dos arquivos desaparecidos, dos arquivos rasgados, dos arquivos cortados, dos arquivos apagados, como ressurgir a dor, né? Como denunciar e pegar uma dor que pode não ser sua e transmitir como se fosse uma dor social nossa, brasileira. Então, como essa dor, de certa maneira, foi tão bela, no sentido de que diz respeito ao monólogo, porque o percurso todo Sim. da sua não fala, porque em alguns momentos você ficou em silêncio, ficou amordaçado. Durante essa entrevista, as pessoas vão ver umas cenas da montagem, da exposição e da performance que aconteceu. Então, tipo, como é que você se preparou emocionalmente no que diz respeito ao monólogo, né? A apresentação em si. E, e aí eu queria saber de você como é que foi esse pré e esse pós, porque foi um dia tenso, acredito eu. Uhum. E outros dias também foram tensos. Então, fazer sempre o arquivo vivo, né, a performance, sempre é uma caixinha de surpresas, né? Porque a gente, quando se coloca na performance, a gente se coloca nessa conjunção do eu e do não eu, né? Estou ali, mas eu estou no estado da performance, né? E assim como a experiência que eu tive lá no evento da Escola de Belas Artes, lá foi ao ar livre, aí teve um dado momento que a pessoa veio e tirou tudo, desamordaçou, me desamarrou, que ela falou que não me queria ver daquele jeito, né? Então sempre, em cada local tem reações muito diferentes, né? E isso que é o incrível desse trabalho, né? Porque ele abre realmente, assim como os fios vermelhos que vão percorrendo, que sai de dentro dos arquivos, que essa quase como se fosse filete de sangue, né? Que fica ali percorrendo, desenhando, isso tudo faz com que as pessoas e ela pode abrir a gaveta e pode abrir ali, aí tem um documento, tem, né, nas máquinas de escrever, tem textos, né, de relatos de como acontecia. Então, tudo isso faz com que a pessoa já entre naquele ambiente e a imagem é potência, né? E essa potência de chegar naquele espaço, né? De ver toda aquela gama de informações, né? Já entra no estado. E quando você tem a performance, isso super potencializa porque tem ali, né, a alma, digamos assim, né, do que está acontecendo. Então, sempre é uma experiência muito provocante, ao mesmo tempo muito angustiante para mim, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e quando eu estou ali naquela situação de me ver amordaçado, amarrado, e aquilo é incômodo, porque realmente machuca as mãos, né? É, é, enfim, e eu tenho uma equipe que está sempre comigo, né, na montagem, né, na desmontagem, que foi Getúlio Nascimento, né, o José Renato, que é meu irmão, a gente está sempre. Então, ali tem toda uma preparação para que eu possa estar naquele estado, né, e aí eu sempre peço para que aguardar um pouco para o público entrar, para eu entrar nesse estado dessa da performance mesmo, né? E porque eu também não sei o que vai acontecer. Pode ser que ninguém tire nada do arquivo. Enquanto o dispositivo não é acionado, eu não posso me locomover, né? Então, pode ser que ninguém pegue o arquivo, ninguém tenha coragem para tirar o arquivo, desarquivar o arquivo do arquivo. E se for isso, eu vou ficar calado enquanto o tempo todo da performance. Né? Enquanto algo não acontecer, enquanto não tiver uma mobilização do público, a performance, ela, que também já é a performance, é o silêncio. Eu vou ficar em silêncio ali, com dificuldade de respirar, né, amarrado, né? Acho que nesse dia, inclusive, tem uma pessoa que tirou, né, a mordaça de mim, né? Então foi bem forte nesse sentido, né? E naquele dia a experiência de levar a caixa de som com a música para sair da Elite foi naquele dia, não foi pensado, não foi, né, de sair ali, porque é o que eu volto a falar, eu acho que é um espaço que é tão livre, é tão vivo, que eu me senti no ímpeto de sair ali caminhando, né, eu quase fui pela rua, assim, né, queria ter ido pela rua para dar essa vivência, mas foi, então foi muito potente, assim, né, e eu saí muito
a gente sai muito exaurido, né? Eu saio muito exaurido da... E acredito que as pessoas também que assistem, elas também têm essa... Mexe internamente de alguma maneira, né? Vi que algumas pessoas se emocionaram bastante, assim, no final da performance. Então, é, é isso, acho que a proposta é essa e levar, né? Eu já estou com um trabalho novo de performance e instalação, quero inclusive levar para a Arisica, que se chama Oráculo de Mim Mesmo, que é uma pesquisa agora também com documentos, só que documentos pessoais meus. Então, são documentos, certidões de nascimento, certidões de óbito, de retratos, enfim, trazendo um pouco dessa minha trajetória do Jacarezinho até se tornar artista, de trazer, é bem pessoal, porque eu vi que também a gente precisa também falar da gente no sentido de que os nossos documentos também são arquivos vivos. E tenho encontrado várias coisas incríveis assim. E aí agora vai ser no formato de oráculo, né, onde as pessoas vão chegar e vão ver uma espécie de um espaço com cartas, com documentos. As pessoas vão estar ali acessando um local, né, meio como se fosse Édipo, né, que vai lá e se reencontra novamente com a sua história. E aí esse é um novo trabalho, Oráculo de Mim Mesmo. Espero que a gente faça novamente aí uma exposição, instalação no Heroicica, que eu já estou super feliz se ocorrer. Ah, a gente que tá muito animado. Eu, por mim, já tem pauta, mas a gente tem que rever a agenda. Sim, claro, A claro. Não, gente mas tá. agora a gente já É, vai organizar para o final do ano, para ver se a e, gente, ou para o início do ano que vem, para a gente já poder ter essa possibilidade. Vai ser um prazer estar aí novamente com vocês. claro. Muito obrigada, Ribamar, por essa conversa, por essa troca nesse sábado. É, eu fico muito animada de poder conhecer as pessoas que trabalham no mundo da cultura, porque eu me formei para isso, sabe? Eu tenho Sim, esse interesse de trabalhar com arte, com cultura, com educação, com a sociedade nesse sentido, muito para conhecer as pessoas. Eu gosto muito de conversar, de conhecer. Eu não sou muito nem de falar, gosto mais de ouvir. Porque falar, eu vou falar o tempo todo. Eu não consigo controlar minha boca. Mas aí eu tento o máximo possível fazer esse trabalho de conhecer, de me permitir estar com as outras pessoas e saber que a minha realidade é completamente diferente da dela. E eu estou disposta a saber como é total. que é. Então, a partir das artes, que é o ponto principal da, da potência da conversa, acredito eu. Então, tipo, trabalhar Completamente. aqui, trabalhar e fazer projetos como esse, que possam ir para o mundo, que possam não ficar nas gavetas, nos armários daqui do HO, e que quando eu for embora, ou uma outra gestão de prefeitura, e que remodele todo o processo do espaço, porque isso já aconteceu. Eu estou em 2023, mas o HO de 2024, perdão, já errando os anos, e o prédio existe desde 1872. A Sim. gente, como centro cultural, existe desde 96. Então, tipo, esses períodos longos e distantes passaram milhões de pessoas Uhum. que nasceram, morreram e nasceu outra pessoa, morreu outra pessoa, blá, 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 blá. Uma cascata, um ciclo de vida que é normal, que a gente nasce, vive e morre. E é isso, não tem Uhum. como ter uma segunda vez, né? Algumas pessoas acreditam que sim. E como é que esse trabalho no mundo das artes tem uma potência muito grande, de que é eterna. O trabalho Sim. artístico transpassa todos esses detalhes. Então, é muito importante a gente, com uma gravação dessa, colocar para o mundo e saber que outras pessoas vão ter outras conclusões sobre o que a gente está conversando. E espero que novas montagens, novas instalações que você vai desenvolver chamem a atenção de outras pessoas que estão por aí. Muito obrigada, tá bom? Obrigado a você, obrigado ao Centro Cultural Leite Sica. Faço um convite a você também, a todas as pessoas, Aqui já é enfim, o momento de você que falar agenda, de divulgar Instagram, e-mail.
Então, aqui faço um convite, né, para que vocês conheçam lá o Espaço das Artes Os Ciclomáticos, que é a sede da companhia, que fica na Rua de Santana 119. Quem quiser lá tomar um café, vai lá nos visitar, vai ser um prazer. A gente sempre recebe muitos grupos, companhias, estudantes de artes, de teatro, então espaço aberto lá. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória, né, só lá no Instagram, @ribeiro.ribamar, @ciclomáticos, com toda a história da companhia, osciclomáticos.com, que é o nosso site, e é isso. Então, tenho certeza que são trabalhos. Eu trabalho com outro grupo também, que é a CTI, Comunidade Teatral Independente, que também tem o seu site. Então, são núcleos, né? Eu acredito muito no coletivo, a arte se faz em grupo, em coletivo, mesmo estando lá na performance sozinho, mas eu não fiz nada daquilo sozinho, tem toda uma equipe por trás, né? Tem toda uma equipe com vocês que me recebeu com tanto carinho, com tanto afinco, e espero em breve retornar a essa casa, que para mim agora é minha casa também, acho que eu sou da família, então muito obrigado. Obrigado por esse dia maravilhoso e essa conversa linda. Obrigada. Tchau. Até Tchau, a tchau, próxima. beijo.